Quero chamar aqui o pastor Carlos e a Tati. Você pode aplaudir também a vida do pastor Carlos e da Tati. Por exemplo, esse negócio aí de tirar foto na hora do culto, postar, a gente aprendeu isso no Aviva. Esse negócio de sorteio no culto. Então, graças a Deus, aí também o aprendizado com a vida deles. Nós vamos orar agora pelos dízimos e pelas ofertas também, orar pela vida deles. Pastor Carlos e Tati são bênção na nossa igreja. Não vou falar muito tempo, porque senão queima o filme deles, né? Principalmente do pastor Carlos. Mas tem sido bênção na nossa vida, é bênção para mim, para a nossa igreja. Que Deus abençoe vocês, nós estamos felizes de ter vocês com a gente. Tati é zoeira demais, vocês vão ver. E Tati, no nome de Jesus aqui, nós não temos pegador e piricrente aqui. Nós temos um pessoal firme, amém ou não amém? Vamos orar então pelo dízimo oferta e pela palavra. E agora é a hora de você não descer, não mexer no telefone, você ficar ligado. Tá ligado? Tá ligado? Então vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento. Queremos te agradecer pelas ofertas, pelos dízimos. Queremos te agradecer por esse culto. Que alegria ter tanto adolescente aqui. Fala com cada um. Eu quero te pedir agora que só abençoe o pastor Carlos e a Tati, que são bênção aqui na nossa igreja. Usa eles poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Amém, pastor William Maraca. Tá lotado, hein? Amém, legal demais chegar em nossa igreja e ver a nossa igreja cheia de adolescentes. Eu tentei me arrumar de uma maneira para poder se aproximar um pouco mais deles, então eu estou aqui mais adolescente um pouquinho. Sem a blusa do seu time. Pois é, deixa isso de lado, porque o momento não é para isso, viu? Tudo bem, tudo bem. O momento aqui é para te falar do nosso relacionamento, de como um homem feio conquista uma mulher bonita. Onde estão os feios aí? Isso, rapaz. Cadê os feios? Ninguém, Eu quero lhe jamais. dizer que nessa noite você vai entender o segredo de um homem feio conquistar uma mulher bonita. Isso, Você marido? vai ver. Que isso, marido? Hoje eu estou bonito, hoje eu estou. Mas as fotos que nós vamos colocar aqui, os irmãos verão o que Deus fez na minha vida. Então há esperança para você. Anota aí, quem é feio, pega o caderno e vai anotando tudo que vai acontecer aqui nessa noite. Olhei com os olhos da fé, né, meu querido? Eu trouxe à existência aquilo que não existia. Olha aí. Amém. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Vem cá, brincadeira, tá, queridos? Vamos aqui nos apresentar primeiro. Eu sou a Tatiana do Carlos. Eu sou o Carlos da Tatiana, isso é uma apresentação de casados para sempre, Sim, não mas para adolescentes. Eu sei, mas vamos Então tá apresentar bom, direito, vamos lá, né? então tá. E somos casados há quanto tempo? 2005, faz a conta aí, me ajuda aí. Ih, não acredito. Desde 2005. Quanto tempo tem? Quanto tempo tem, irmã Marina? 16 anos. 16 anos, olha, Olha aí. 16 anos. E desse relacionamento nós tivemos um filho chamado Gabriel. Fica de pé aí, Gabriel, Gabriel, por que favor. está com uma linda camisa, por favor, respeite o nosso time. Muito bem, meu filho, pode sentar. Depois Bom, ele vai queridos, ficar reclamando com você que você fez isso com ele. Nada. Bom, queridos, é um privilégio nós estarmos aqui e poder falar sobre esse assunto de relacionamento. Pastor William, toda a liderança, vocês estão de parabéns por essa galera linda, essa igreja linda, repleta aqui de santinhos e santinhas, porque só tem santo e santa, não é verdade? Tentando aí andar sempre nos caminhos corretos do Senhor Jesus. E nós estaremos aqui para falar um pouquinho para vocês o que Deus fez na nossa história. Aquilo que parecia ser impossível, o Senhor se tornou possível. Então preste atenção, que nós tentaremos aqui passar de uma forma bem tranquila para que vocês entendam. Se você quiser anotar alguma coisa ou Olha aí os feios. teclar alguma coisa, né? Os feios tem que anotar. Não há nada. Então vamos lá. Bom, nossa história de amor. Bom, queridos. No ano de 2000 tudo começou. Nós É estamos verdade. chipados desde 2000. Não é isso agora? Chipamos aí. é isso aí. Bom, queridos, vamos lá. Eu, Tatiana, nasci de uma família onde eu era caçula. Então, pensa bem, né? Eu sofri pelo meu irmão mais velho, pela minha irmã do meio, e eu era a caçula. Então, a caçula tinha que se vira, porque era a terceira filha, então já sabe como é que é o último filho, né? E pela graça do Senhor Jesus, eu consegui ser uma criança e uma adolescente
obediente, andando ali nos caminhos do Senhor Jesus. Eu lembro muito bem, eu entrei aqui para a Igreja de Irajá, na época eu tinha 3 anos de idade. Meus pais já eram daqui e eu tinha 3 anos de idade. E eu estava exatamente aí sentadinho onde vocês estão e eu via muitos líderes, muitos pastores pregando aqui nesse púlpito. E pela graça do Senhor Jesus, eu consegui crescer nos caminhos do Senhor Jesus. Aqui mesmo nessa igreja, eu fui liderada pela tia Kátia, pelo tio Dailton. Eu sempre falo tia Kátia, Dailton, né? Jademilton, Márcia. Líderes maravilhosos, se eles estiverem aí ouvindo, um grande beijo, paixão eterna por vocês. E aqui nessa igreja, eu participava de coro adolescente. A Marina sabe, até já viu já uns vídeos nossos, né? Participava de intercâmbios. E aí o meu coração era voltado para as atividades da igreja. Como estão vocês aqui hoje? Se pudesse, ficava na igreja de segunda a segunda, não é? Fazendo várias atividades. Mas também, a minha mãe e meu pai sempre ali me cobrando a questão dos estudos. E eu também me comprometi ali, fiz o normal, Carmela Dutra. Comecei a dar aula, né? Estágio com 14 anos de idade. E até então, pode colocar a foto aí, por favor. Olha aí, irmãos. Há esperança para você. Muito bem. Olha a Tati aí. Olha lá. Esmiradinha, né? Tati novinha. Você tinha quantos anos ali, amor? 14, 13? 14 anos. 14 anos que eu tinha ali. Olha aí lá, ó. Ainda bem que ficou o risco ali na frente. 14 anos de idade. Presta atenção. O vídeo alto está me ajudando ali. Presta atenção, queridos. Eu senti no momento, naquela época, na época eu tinha 14 anos, que Deus já queria algo para a minha vida em relação a namoro. Não era porque eu estava vendo a minha irmã namorando, as minhas amigas namorando, não era nada disso. Eu já senti e percebia que Deus já tinha separado alguém para a minha vida naquele momento. Aí sabe o que eu fiz? Disse, Senhor, eu vou escrever uma carta. Senhor, eu gostaria que o Senhor me enviasse, né, uma pessoa que fosse temente a Ti, um bom filho, que fosse uma pessoa responsável. Senhor, eu gostaria que fosse uma pessoa inteligente, carinhosa, zelosa. Senhor, eu gostaria que fosse uma pessoa com os olhos claros. Aí, os olhos claros me ajudaram. Branquinha. Aí comecei a detalhar, né? Pois bem, e guardei esta carta. Nessa época aí, eu guardei esta carta. Especifiquei para o Senhor muito bem a pessoa que eu gostaria de relacionar e assim construir uma família. Passa a palavra para o querido irmão. Muito bem. Do outro lado da sala da justiça, estava eu, irmão Fael, perdido e abandonado nesse mundo. Não vim de um berço cristão, muito pelo contrário. A minha família era uma família inclinada ao espiritismo. Então, eu cresci correndo atrás de doce de Cosme Damião. Eu cresci frequentando centros espíritas, mas Deus realizou uma linda obra na minha vida e também na vida de toda a minha família. A minha avó era a mais envolvida de todas e entregou a vida a Jesus no leito de sua morte, no leito de morte, no hospital. Então Deus fez a obra. Mas eu estava perdido, distante de Deus, até que no ano de 1997 eu entreguei a minha vida a Jesus. Com 17 anos eu entreguei a vida a Jesus, fui o primeiro da minha casa e depois Deus foi completando a obra. No ano seguinte a minha mãe, alguns anos depois o meu pai. Eu tenho um irmão de criação que também serve a Jesus e hoje eu e minha casa, tanto eu, Tati e Gabriel, quanto a minha família materna também serve ao Senhor Jesus Cristo. Então, se você é o único da sua casa que é um cristão, eu quero lhe dizer uma coisa: não desista. Não desista, porque o que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Eu iniciei a minha caminhada cristã aos 17 anos. E no início da minha juventude, com 18 anos, eu estava lá firme na igreja e Deus foi fazendo a obra na minha família. Muito bem. Mas houve um período da minha história
de caminhada cristã que eu acabei colando com pessoas que eu não deveria colar dentro da igreja. Então, cuidado, muito cuidado com as suas amizades. Cuidado com aqueles com quem você está seguindo, cuidado com aqueles com quem você está ouvindo. Você precisa estar com aqueles que têm compromisso com Deus. E então, eu fui me afastando do Evangelho. Fiquei um tempinho afastado de Deus, mas no ano de 2000, eis que eu começo a ver uma morena dos cabelos encaracolados, era encaracolado, passando pela igreja na qual eu congregava. Então eu comecei a despertar o meu interesse por aquela morena dos cabelos encaracolados, e não sabia daquela carta, não sabia de nada, até que eu cheguei para uma das tias dela e fui tentar, sabe como é que é, né, Felipe? O cara, quando é feio, o cara tem que ser bom de papo. Eu fui tentar falar com uma das tias a respeito dela, e aquela tia virou para mim e falou assim: não, Tatiana não quer nada com namoro, não. Tatiana quer saber é de estudos. E outra coisa, o pai dela também não vai deixar ela namorar. Falei, ih. E aí quando eu vi o pai dela, irmão Fael, falei, o camarada realmente com aquela cara dele de maldoso, aquele bigodão, eu falei, deu ruim para mim. Mas eu não desisti. Eu não desisti e me lembro, Tati, de que usei todas as minhas estratégias para lhe conquistar, mas as estratégias que eu estava usando não eram as estratégias corretas. Vamos falar aqui, querido. Era a estratégia daquele homem mundano. E aí, o que aconteceu? Eu precisei, irmãos, ir de penetra a uma festa, porque ela estava lá. Ela estava lá, e eu falei, eu não vou perder essa oportunidade. E pastor William, crente que eu estava abafando, eu comprei, eles vão rir agora, um macacão branco. E fui eu, com aquele corpo forte de macacão branco para aquela festa de penetra. E aí? Muito bem, nos conhecemos, né? Conversamos. Pois bem, gostei do papo dele, mas eu não estava muito afim. Não estava muito afim. Ele estava todo interessado em mim, mas eu não estava muito afim. Pois bem, fomos conversando durante o tempo. E aí, muito engraçado, na verdade, que ele, querendo me conquistar, ele comprou a coleção toda da Turma da Mônica. Comprou um urso enorme. Cada semana, pastor William, ele vinha com um presente assim. Eu trouxe o urso, irmãos, no Caxias Freguesia. O urso ocupava um banco inteiro. 2 lugares, aquele urso. E naquela época, né, era romântico o namorado da ursinho de pelúcia, né? Tem logo um Eu ia ursão, falar assim, quem é dessa época não tem, né? Eu dei Enfim. logo um ursão, não dei ursinho, não. Pois é, o urso, a Turma da Mônica toda. Enfim, esse rapaz, tadinho, ele toda semana aparecia com um presente para mim. Foi caro, irmãos, custou caro. Custou caro. Toda semana. Aí eu falei assim, cara, eu não acredito, esse cara tá gastando tudo. E mas eu não tô Tati, você afim está dele. esquecendo de contar que no dia seguinte daquela festa, que você me beijou pela primeira vez, Alto e não lá. resistiu. Alto Não lá. resistiu, porque o cara feio tem que ser bom de beijo, anota aí. Tem que ser bom de papo, tem que ser bom de beijo. Ela não resistiu. Aí, irmão Chuchu, no dia seguinte, estava eu, sabe aonde? Na casa que o pai dela tinha na Lagoa, porque era corretor de imóveis, sem ter sido convidado mais uma vez. Porque assim, quando você tem que perseverar, viu? E chegando lá, ela falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu sou teu namorado. Pois é. Ela não sabia disso, mas eu... Pois é. Porque mesmo Enfim. tem que determinar, tem que tomar posse. Não é assim não. Muito bem. E eu ouvindo, né, a pessoa, eu falei assim, gente, esse rapaz não é para mim. Eu não gosto dele. Eu só quis conhecê-lo, mas não é para mim esse rapaz. E aí, nós, né, nos vimos somente aos finais de semana. Ele me ligava todos os dias. Quando deu 3 meses... Não, aparente, via final de semana não, você trabalhava com a sua mãe na festa. Exatamente. E eu ia trabalhar também, você recebeu R$1.
Era verdade, o dote. É verdade, Paguei verdade. muito dote, irmãos. A mãe dela Na época, tinha é verdade. negócio de festa, eu tinha que ficar carregando os troços lá e tudo mais, lavando o copo e não ganhava Isso. nada. Porque a gente só podia se ver no sábado, porque domingo era dia de Pois igreja. é, ela tava trabalhando. E sábado eu estava trabalhando com a minha mãe, então ele ia junto também. Mas, eu falando assim, Senhor, não tem nada a ver esse rapaz comigo. 3 meses já. Ai, eu vou dar um chega para lá nele, porque eu não gosto dele. Na mesma hora, Deus falou assim, olha a carta que você escreveu. Oh, glórias. Abre a carta que você escreveu. Aí eu abri aquela carta. Aí Obrigado, eu li Jesus, aquela pelos meus carta. olhos verdes. Eu li e Deus falou assim, é esse aí que eu estou te dando. É esse, Jesus. É esse. Pela aí. fé, né, irmã? E aí, queridos, naquele momento, quando eu reli aquela carta, eu, de fato, os meus olhos, eles se despertaram, né? E eu falei, Senhor, então mesmo aqui. Vamos lá, vamos investir nesse negócio. E aí nós começamos, aí sim, oficializamos o namoro, Agora, né? Tati, é importante dizer que, meus irmãos, Deus, quando me uniu com a Tati, iniciou naquele momento uma obra de restauração da minha vida. Quando nós começamos a namorar, eu tive a oportunidade de visitar uma igreja juntamente com a Tati, e ali naquele culto, Deus ministrou sobre a minha vida acerca do meu chamado ministerial, de uma maneira muito clara e precisa, que não deixou nenhuma dúvida. Então, Deus estava também usando a vida da Tati para restaurar completamente a minha vida. Depois que eu comecei a namorar com ela, eu larguei os colegas, larguei os amigos, já estava voltando de novo na santidade, mas Deus foi usando para poder restaurar também. E aí eu falei assim, deixa eu ver se esse rapaz é legal mesmo para namorar. O que eu fiz? Trouxe ele para a igreja. Vamos para a madrugada do carinho, vamos fazer intercâmbio, vamos fazer congresso, evangelismo, e ele indo atrás. Vamos embora, Tati. E o pessoal aqui, Vamos lá. irmãos, os jovens da igreja de Irajá, queriam tudo namorar com ela. Quando eu cheguei aqui, daquele jeito ali, meu irmão, arrasei. Não é Ninguém bem assim, gostava não. de mim, pastor William. Não gostavam. E aí, Não gostava. abrindo parênteses aqui, queridos, presta atenção. Nós temos que ficar atentos aos sinais. Por mais que a pessoa seja linda aos seus olhos, ou não, você foi ali, né, atraído por ela, você precisa estar atento aos sinais. E aí, eu sem saber e sem ele saber também, nós começamos a caminhar. E com essa caminhada, viagem missionária, intercâmbio, olha, tanta coisa, e ele vinha junto, eu também, na igreja dele, ele era envolvido, eu fazia também as coisas lá na igreja dele. Nessa época eu já estava no seminário, né? No seminário, tem até aqui umas fotos, pode colocar Pode aí. botar mais um pouquinho aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Aí, pastor William, só foto bonita, O pastor de William. terno tá arrumadinho, ó. Deixa eu tirar, vocês vão querer tirar foto agora para ficar me zoando, né? Essa foto aqui... Agora vai pegar essas fotos e ficar disparando aí pelo WhatsApp. Não tem problema não. Pode disparar à vontade. Essa foto... Essa daqui foi da minha consagração, irmãos. Do ministério aqui, ó, do meio. Foi quando eu fui consagrado ao ministério pastoral, em 2005, janeiro Isso. de 2005. Essa foto aqui foi uma festa brega, até em festa brega nós fomos. E aí, eu me vesti, mesmo assim, linda. Ele também ficou lindíssimo de terno e brega. E aí... Aquele terno era do teu avô, né? Era. E esses momentos aqui, queridos, nós estávamos juntos para qualquer hora. Nos momentos bons, nos momentos felizes, nos momentos ruins, né? Nos momentos em família, nos momentos com a igreja. Então, presta atenção, adolescente. Fique ligado aos sinais. Se você percebe que a pessoa que você está gostando, e se você começa a olhar aquela pessoa, conversar, e ver que aquela pessoa, ela não quer seguir algumas coisas, né? Que você geralmente faz, que seja correto aos olhos do Senhor Jesus, então preste atenção. A Tati realmente, irmãos, me deu uma overdose de igreja. Ela queria ver realmente se eu tinha compromisso com Jesus, porque a minha igreja lá tinha as programações, mas aqui em Irajá sempre foi muito intenso. Então, tinha final de semana que era direto, né? E aí eu tinha que acompanhar, mas não por
por querer agradá-la, porque realmente eu já estava vivendo um novo momento com Deus, e Deus já estava fazendo uma linda obra na minha vida, no meu ministério. E olha que interessante, nesses momentos aí, nós duramos 4 anos namorando. 4 anos namorando. Só que antes de iniciar esse namoro, Deus falou ao meu coração e ao coração dele um versículo que fala sobre obediência. Então, dentro desse versículo, nós seguimos a nossa vida a 2. Olha o que a palavra do Senhor diz. Diz assim em Deuteronômio capítulo 28. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas de sua terra, os bezerros, cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. E então o nosso relacionamento ele foi pautado em uma palavra: obediência. Nós pautamos o nosso relacionamento em uma obediência porque nós já éramos pessoas resolvidas. Eu estava resolvido comigo mesmo, eu estava completo comigo mesmo, porque Deus nos completa. Não tem esse papo de que eu tenho que arrumar alguém para aquela pessoa me completar, não, isso não existe. Você precisa arrumar alguém porque você já é resolvido, você já é pleno, você já é completo, você já está satisfeito. E a partir do momento que você é completo, você consegue uma outra pessoa também completa e ambos formam um casal completo. Porque se você buscar alguém para se completar, você vai jogar uma responsabilidade na vida da pessoa, você vai jogar uma expectativa na vida da pessoa, você vai jogar para aquela pessoa uma dependência muito grande. E aí, se não der certo, aí é aquela crise total. A culpa é da pessoa. A culpa é da pessoa. Presta atenção, queridos. Você está pronto para entrar em um relacionamento? Namoro não é brincadeira. Namoro é coisa séria. E para você namorar, você precisa estar bem resolvido com você. Você não tem que encontrar em uma pessoa algo que você tenha falta. Você não pode querer namorar, querer encontrar um amor, querer encontrar, algo que vá lhe preencher, porque você vai estragar essa pessoa. Essa pessoa ela não vai suprir as suas carências e as suas necessidades. É por isso que existem pessoas que vão trocando de outras pessoas vários relacionamentos, porque ela acha que aquela pessoa ela vai preencher a sua carência, o seu vazio. Aí é que está a situação precária, porque não vai. Antes de você encontrar alguém, você precisa estar bem com você mesmo, você precisa se amar, você precisa se aceitar da maneira que você é. Depois que você se ama, que você se aceita, aí sim, poxa, eu estou pronto para encontrar alguém. Porque preste atenção, gente, infelizmente, namoros de adolescente, infelizmente, quando o namoro não vai bem, ambos acabam cometendo tantas coisas ruins, que acabam dando um gatilho na ansiedade, na depressão. Aí entra aquelas coisas, Marina, de querer acabar com a vida. Ele me deixou, ela me deixou, meu Deus, como assim? Eu não admito, meu coração está partido. Ei, em nome de Jesus, para com isso. Para com isso. A única pessoa que morreu por alguém foi Jesus Cristo. Para com isso. Nós não temos que ficar tirando a nossa vida, nós não temos que ficar se autoflagelando por conta de alguém, em nome de Jesus. Que isso? Que isso? Então, se você não estiver emocionalmente bem, meu irmão, um conselho da Tati, de uma psicóloga e de uma pastora: não entre em relacionamento, vai se resolver primeiro. Amém? E Tati, é importante também destacar que não se deve entrar na pilha do outro. Jamais. Porque o outro está namorando e aí você também quer namorar sem estar preparado para isso. Eu costumo dizer que o relacionamento a dois é como uma corrida.
Lá na frente, para todas as modalidades de corrida, existe algo em comum, que é a linha de chegada. Se será uma maratona, se será 100 metros, se será 400 com barreira, se será 800, se será uma meia maratona, para todas existe uma linha de chegada. E qual é a linha de chegada para um namoro que se inicia? O casamento. Ah, pastor, que isso? Está pegando pesado, eu sou adolescente, mas você já tem que iniciar um namoro vislumbrando lá na frente a possibilidade do casamento. Não é namorar só por namorar, não é só curtir, não é só porque o outro está namorando, não. Nós cristãos somos diferentes. Então faz parte da nossa realidade de vida entender que quando nós iniciamos o relacionamento a dois, nós precisamos vislumbrar lá na frente a possibilidade de casar-se com essa pessoa. Exatamente. Enquanto isso, se você ainda não namora, né? Meu querido, minha querida, existem tantas coisas para você suprir as suas necessidades, né? Você pode suprir através dos esportes, através dos estudos, através de tantas coisas boas que você pode suprir as suas necessidades, extravasar, né, as suas emoções. Ou seja, não coloque todas as suas necessidades, né, todas as suas intenções em um relacionamento, porque vai dar ruim também. É verdade. Agora, Tati, é importante nós destacarmos que nós falamos que a palavra que seguiu, que direcionou nosso relacionamento foi obediência. Você acha que para nós, jovens que namoramos, foi fácil manter a obediência? Claro que não. Foram 4 anos de namoro e 1 ano e 7 meses de noivado. Só abrindo um parênteses. 5 anos e 7 meses Isso. juntos. Só abrindo um parênteses. Nós estávamos entendendo que Deus estava ali no controle, né? Porque também, queridos, nós temos que ficar atentos aos sinais e atentos à voz de Deus. Se nós estivéssemos namorando e se a gente percebesse alguma coisa que estava meio que desentuado, né? Com certeza nós iríamos ali terminar aquele namoro. Porque, na verdade, Deus nos uniu para um propósito. Exatamente. E hoje nós entendemos qual é esse propósito, né? Deus nos uniu para um ministério. E Deus nos deu ministério. Então, lá atrás, nós já estávamos juntos no início, entendendo que Deus ia fazer algo. E um versículo veio nos acompanhando. Desde então, hoje, esse versículo está na sala de estar da nossa casa, na parede, que é Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ele foi o versículo que foi nos acompanhando desde quando Deus ministrou aos nossos corações que teria uma grande obra a fazer nas nossas vidas, a partir da nossa união, a partir do nosso casamento. E eu queria que botasse aí, tirasse essa foto aí, essas fotos aí, e botasse mais para frente, que é esse versículo que está aí, ó. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Este versículo nos acompanha até hoje. Ele é uma promessa de Deus para as nossas vidas e a cada dia Deus tem completado a boa obra em nossas vidas. E as fotos do nosso casamento, nós nos casamos nessa igreja, pastor William, o Maraca ficou lotado. Pastor João ali, pastor João novinho, olha lá. Com cabelo. Com cabelo. Olha, irmã, tá sendo filmado, ele pode ver. Tu também, lá. Cheio de cabelo, agora tá falando careca aí também, ó. Então, vamos lá. O que acontece, queridos? Por favor, pessoal da transmissão, depois corta essa parte que a gente pode correr riscos. Tô brincando. Queridos, olha que bênção. Nós casamos e aí, de novo, a Tati e o Carlinhos fez o quê? Uma carta. Uma carta, né? Para Deus. Eu sou muito assim, didática, professora, né? Normal, então era cartinha e tal. E eu escrevi: Senhor, eu gostaria de casar na minha igreja, sendo assim, assim, assim. Eu gostaria de ter uma casa própria. Eu gostaria, Senhor, que a minha casa tivesse isso, 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 isso. Senhor, eu gostaria que meu casamento tivesse isso, 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 isso. Só que, aos olhos humanos, era impossível, né? Mas nós estávamos ali ligados em Deus, porque nós entendíamos que era Deus que tinha nos unido e que Deus estava ali conosco naquele momento. Estávamos na obediência. Queridos, preste atenção. Não é se gabar, não. Mas nós seguramos firmes ali. 5 anos e 7 meses. 5 anos e 7... Não foi fácil. Foi fácil para mim, não.
Nem para mim. Mas nem para mais mim. para mim. Para Nem mim pra foi mais mim. difícil. Mas o que acontece? Tá bom, Para mim querido. foi muito mais difícil. Tá bom, querido, Mas tá vamos bom. parar por aqui. Mas presta atenção. Vamos lá. Por que que nós decidimos obedecer? Porque a palavra do Senhor vai dizer que quando o homem se une, presta atenção agora nisso daqui, fica ligado no que eu vou falar aqui nesse momento. Quando a Bíblia diz, em Gênesis, vai dizer que quando o homem se une à mulher, eles se tornam uma só carne. E aí o texto diz, Tati, que vai deixar pai e mãe antes. Isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e ambos se tornam uma só carne. Quando a Bíblia fala se tornar uma só carne, é ter esse relacionamento a dois sexual. Aí presta atenção, queridos. Presta atenção em nome de Jesus. É uma honra nós, vocês, né, jovem, adolescente, é uma honra se guardar. Não é balela, não. Não é ultrapassado, não. Sabe por quê? Não é careta, né? A Bíblia está dizendo, quando o homem se une a uma mulher, ambos se tornam uma só carne. Presta atenção. Se você se une a alguém antes do casamento, com relação sexual, você está tendo ali alianças com aquelas pessoas. Você se une a uma pessoa, não deu certo, vai se unir a outra pessoa, se une a outra pessoa, e aí você vai ficando o quê? Amarrado com várias pessoas, emocionalmente, fisicamente. Olha como isso é sério. Até espiritualmente. Espiritualmente. Alianças são feitas. A Bíblia Por quê? diz que aquele que se une com uma prostituta se torna Um com ela, Com com ela. certeza. Quando a Bíblia fala, ambos se tornam uma só carne, tudo que está em mim vai para ele, tudo que está nele vai para mim. Emocionalmente, espiritualmente. Olha quantas coisas se envolvem. Ah, Tati, fala sério, pô, para de palhaçada. Não é palhaçada não, queridos. Isso é brecha, é pecado. Então, precisa pagar o preço da obediência. Então, a gente precisa entender, não é porque minha mãe não deixa, meu pai não deixa, o meu líder não deixa, o meu pastor não deixa. Não, não é isso, não. A gente precisa entender o que é pagar o preço, o que é ter a obediência no Senhor Jesus. Mas, preste atenção. Se você, meu querido irmão, minha querida irmã, já passou por essa situação, não se sinta desprezado e menosprezado. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus do recomeço. Amém. O nosso Deus é um Deus que restaura. Olha que coisa linda. O nosso Deus é um Deus que perdoa. Cura, que perdoa. Então, se você tem cometido, já cometeu alguma situação relacionada a essa área, até agora, em nome de Jesus, para. Deus está te dando mais uma oportunidade. Para em nome de Jesus, obedeça ao Senhor. Siga os preceitos e os caminhos do Senhor Jesus. Porque o preço da obediência é alto. Mas o preço da obediência é maravilhoso. As consequências da obediência é algo maravilhoso. Por que que é maravilhoso? Nós casamos, aí continua, amor, nosso casamento. Nós nos casamos e aí Deus começou a fazer, ou melhor, continuou a completar a boa obra. Então nós nos casamos e depois disso nós ganhamos, aí começou as bênçãos. Nós ganhamos tanta coisa quando nós nos casamos, de mobília. Depois nós... Exatamente o que nós tínhamos pedido para o Senhor Jesus. A da cartinha, a Tati fez uma carta quando ela se casou. A segunda carta. A terceira, né? Porque a primeira foi eu. Então, a segunda do casamento. Tá certo, a segunda do casamento, exato. A carta é sua, então você tá com razão. Né? É a segunda. Ela escreveu tudo que ela queria para colocar na casa. E Deus foi dando. Deus foi dando, as coisas foram chegando e faltava a casa. Nós tivemos, pastor William, que nós colocamos diante de Deus, nós nos organizamos, nós chegamos na época a conseguir fazer lá o financiamento, liberar o financiamento junto a... Está na internet, né? Junto ao banco que faz financiamento imobiliário. E só que a pessoa que ia nos vender, na semana, desistiu da venda.
E a gente ficou sem entender nada. E por fim, nós nos casamos, fomos para a lua de mel e tivemos que alugar um apartamento e nós fomos para a lua de mel sem fazer mudança, sem nada. Eu falei, porque o inimigo não ia me atrapalhar nessa, não. Esperei 6 anos. Eu esperei 5 anos e 7 meses, eu vou ficar fazendo mudança depois do casamento? Eu falei para ela, filha, vamos para a lua de mel, depois a gente resolve esse negócio de casa. Deixa lá, peguei a chave no sábado, me casei à noite, sábado de tarde eu fui na imobiliária buscar a chave, irmão Felipe. Mas Satanás foi envergonhado naquela noite. Conclusão, ficamos morando 1 ano de aluguel. 8 meses. E aí o Senhor Jesus nos concedeu um apartamento próprio. Próprio e comprado de uma maneira sobrenatural. Não precisamos de financiamento e de instituição bancária, conseguimos fazer uma negociação direto com o proprietário e pagamos o nosso apartamento em 5 anos, aquilo que pagaríamos em 20, né? 20 anos. Então, aí nós entendemos o porquê deu errado lá atrás. E aí o nosso Deus sempre falando, é o preço da obediência que vocês decidiram lá atrás. Amém. Depois disso, apartamento ali comprado, foi a luta da gravidez, né? Vamos engravidar. O que aconteceu? A Tati não podia engravidar. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus, por que tudo é tão difícil? Senhor, eu creio em Ti. E aí, seguimos o caminho da oração. Fui na médica, a médica, olha, você vai ter que fazer um tratamento hormonal para tentar engravidar. Aí eu falei assim, Senhor, eu vou escrever uma carta para Ti, Senhor. Aí Deus falou, ai meu Deus, Jesus. Outra carta. Ai, não aguento, não é possível. E nós, mais uma vez, oramos ao Senhor Jesus. Essa palavra eu recebi em setembro de... Gabriel nasceu em 2010. De 2009. De 2009. Eu recebi em setembro de 2009 essa palavra da médica. Quando foi em janeiro, olha que tremendo, nós tínhamos descoberto que estávamos grávidos. Olha como Deus é tremendo, né, pastor? Importante, Tati, destacar que quando você começou a desconfiar que estava grávida, você foi na médica, fez lá um exame e a médica chegou a falar para você que foi algo assim, era muito difícil de acontecer, mas que realmente você estava grávida. Então, Deus mais uma vez falando, tá acontecendo isso porque vocês decidiram o quê? Pagar o preço da obediência. Deus, o negócio foi tão forte, né? Que Deus ministrou tão forte ao meu coração que eu nem brinquei com esse negócio de que, porque às vezes quando a gente está grávido, o marido fica, eu sou o cara e tal, eu nem brinquei com isso. Nem brinquei, porque Deus deixou bem claro no meu coração que era Ele que estava fazendo aquilo. E quando a Tati engravidou, eu já sabia que era um menino, porque Deus tinha uma promessa de um menino. Eu falei, Tati, é o Gabriel, é menino. E meus irmãos, Deus é tão lindo que o Gabriel é da maneira que eu imaginei e que eu pedi a Deus. É uma coisa, Fael, interessante. Até no time. Esse aí foi eu que estraguei ele, né? Eu estraguei ele. Mas assim, o jeito dele, a maneira, então, Deus, ele completa a promessa do Senhor Jesus. E realiza os nossos sonhos. E aí, nós viemos trabalhar aqui na igreja, pastor Carlos veio trabalhar aqui na igreja, trabalhei junto aqui com o pastor Carlos. 2006, então, né? O nosso Deus, ele foi, aquele que começou a boa obra, ele foi completando, né? Nas nossas vidas. Meus irmãos, eu confesso para vocês que nós entendemos que tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor Jesus, pelo preço da obediência, que nós decidimos pagar. Pode mais as fotos aí, por favor. Qual é a foto que Essas tem são agora? aqui, ó. A gravidez, esse versículo nos acompanhou também no período da gravidez. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então aí está a foto da Tati grávida. Depois nós voltamos no mesmo lugar para tirar a foto com o Gabriel já pequenininho. Pode seguir mais um slide. E esse é um dos versículos que marcaram as nossas vidas com relação às nossas conquistas. Pastor, por que você está falando das conquistas materiais que vocês receberam? Para deixar claro para vocês uma coisa, isso só foi possível porque lá atrás nós obedecemos. Isso só foi possível porque lá atrás nós pagamos um preço, nós não temos dúvida disso. Nós não temos dúvida disso. Recentemente Deus realizou mais uma obra nas nossas vidas, Deus nos deu a oportunidade de nos mudarmos, e essa mudança
nós compramos novamente. Cartinha do Gabriel, essa mudança. Essa é verdade, essa mudança, a carta foi do Gabriel. Nós compramos um local, um apartamento, nas mesmas condições da negociação anterior, também negociando direto com o proprietário, com curto prazo de pagamento. Então, tudo isso, irmãos, não é porque o pastor Carlos é bom, não é porque a Tati é boa. Isso é o cumprimento de Deuteronômio, capítulo 28, das bênçãos da obediência. E esse versículo também tem nos acompanhado, Isaías 45, 3, que diz: darei a vocês tesouros, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. E eu creio que ainda viveremos muitos milagres. Eu creio que ainda viveremos muitas bênçãos de Deus, porque o nosso Deus é aquele que começou a boa obra. Amém. E Ele será fiel para cumprir. Pastor, não teve luta? Teve luta. Muitas. Pastor, não tem luta? Tem luta. Muitas. Mas quando nós estamos com Jesus, nós temos a convicção Aleluia. de que Ele vai completar a boa obra em nossas vidas. Amém. E eu queria deixar uma palavra aqui para vocês. E você, se você estiver ligado aí, receba em nome de Jesus. Em Romanos capítulo 4, versículo 17 a 19, vai dizer assim: como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existisse. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé. Em nome de Jesus. Agora você vai escrever, ou vai digitar aí. Vai mandar um WhatsApp, né? No seu WhatsApp, bloco de nota. Escreva exatamente o que você gostaria de ter a sua família. Como que você sonha e pensa em constituir uma família em nome de Jesus, independente das circunstâncias que estão ao seu redor? Como que você gostaria que fosse a sua esposa? Como que você gostaria que fosse o seu esposo? Como que você gostaria que fosse o seu filho? Como que você gostaria, em que lugar você gostaria de trabalhar? Como que você gostaria em ser o seu ministério? Escreva em nome de Jesus nesse momento. Sabe por quê, queridos? Deus vai ler, fala sério. Deus, Ele sonda os nossos corações. E Deus está neste lugar. Nada na nossa vida acontece por acaso. Tudo tem propósito de Deus. E se você está aqui nessa noite, é propósito de Deus. Se você está agora nos assistindo, é propósito de Deus para você estar aí do outro lado dessa tela. Em nome de Jesus. Escreva nesse momento o que você gostaria de fato. Em nome de Jesus. Nós vamos dar um tempinho aqui para você escrever aí, olha. Amém? Agora nós gostaríamos que você se colocasse de pé, você que almeja ter uma família alicerçada no Senhor Jesus. Tati, mas eu sou muito novo, não importa. Não importa. Se você quer ter um casamento estruturado, uma família alicerçada no Senhor Jesus, por mais que você não tenha ninguém ainda, se coloque de pé, que nós estaremos orando nesse momento. Vamos trazer à existência aquilo que ainda não existe, como se elas existissem em nome de Jesus. Amém? É importante destacar que não necessariamente nós vamos orar agora e amanhã isso já vai acontecer, daqui a um ano, não. Você está apresentando para Deus um desejo do seu coração e Deus tem o tempo certo para realizar. A Tati apresentou a carta e levou quase 2 anos para que aquela carta
fosse respondida e Deus realizasse. Então, você está apresentando algo, um desejo do seu coração agora, mas Deus conhece o tempo exato para a realização deste milagre. Também, Tati, é importante nós orarmos por obediência, por aqueles que necessitam nesta noite recomeçar. Você que nessa área, na sua vida sentimental, tem dado algumas topadas por aí, você tem batido com o rosto em alguns muros, você tem deslizado, você tem escorregado nessa área. Essa noite é a noite do recomeço. Essa noite é a noite que Deus nos trouxe aqui para dizer para você o seguinte: obedeça. Amém. Obediência é o segredo, e você há de conquistar coisas maravilhosas e lindas por toda a sua vida. Nós estamos juntos desde o ano de 2000, nós estamos há 21 anos juntos, e até hoje nós estamos colhendo frutos da obediência lá de trás. Esse é o segredo. Se você deseja recomeçar, você não vai levantar a mão, você não vai vir à frente, nada disso. Você vai falar com Deus aí onde você está. Você vai dizer para Deus: Deus, eu errei, Deus, eu vacilei, Deus, eu dei mole, mas eu quero a partir de hoje recomeçar na obediência. E olha só, se tiver que terminar esse namoro, termina, tá? Se tiver que terminar esse namoro, termina. Que é isso, pastor? Se esse namoro está te afastando de Deus, pode terminar. Na bênção pura, pode terminar. Pode terminar. Porque Deus tem algo melhor para fazer na sua vida. Senhor, nós estamos na Tua presença nessa noite, e o Teu Espírito Santo está aqui, Senhor. Deus, o Teu Espírito é aquele que age em nossas vidas, é aquele que faz acontecer. Senhor, nós somos meros mortais, carentes e necessitados da Tua graça. Senhor, nós não somos nada, nós somos pó, Senhor. E nessa noite nós queremos te pedir, ó Deus, que o Teu Espírito passeie entre nós, que Teu Espírito toque nos corações, que o Teu Espírito toque nas vidas, que Teu Espírito visite aqueles que estão nos acompanhando pela internet, que nessa noite o Senhor esteja recolhendo cada pedido feito nesse lugar. Senhor, que assim como o Senhor fizeste na vida da Tati, assim como Tu fizeste na minha vida, assim como o Senhor fizeste na nossa família, que o Senhor faça em vidas aqui, ó Deus, que o Senhor esteja unindo vidas para um propósito, o propósito de Te servir, o propósito de fazer a Tua obra, o propósito de realizar maravilhas em Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir, ó Deus, que o Senhor quebre nessa noite todas as amarras de Satanás, que o Senhor quebre nessa noite todas as influências malignas vindo de uma família, Senhor, que o Senhor mude histórias. Pai, existem adolescentes aqui que são filhos de pais separados, mas eles hão de constituir uma família, eles hão de fazer uma família, eles hão de constituir algo para a glória de Deus. Eles serão bem casados, Senhor, eles serão bem casados. Espírito Santo de Deus, vem com Teu fogo sobre nós, o fogo do Senhor que queima todo o pecado. Meu Deus, tem adolescentes aqui que precisam parar de ter relacionamento sexual no namoro. Senhor, tem adolescentes aqui que precisam parar de ter relacionamento sexual até fora do namoro. Senhor, em nome de Jesus, vem com Teu fogo consumidor nessa noite. E ó Deus, dá a oportunidade do recomeço, Senhor, em nome de Jesus. Deus, essa menina, Pai, essa menina que tem vivido uma vida que tem Te desagradado, tem namorado com tanta gente, Senhor, Deus, abraça ela agora nessa noite. Espírito Santo de Deus, que essa menina sinta o abraço do Senhor, que não seja um abraço desses homens, que não seja um abraço desses jovens, que não seja um abraço desses parceiros, mas que seja um abraço do Senhor, que ela sinta nessa noite um abraço que ela nunca sentiu na sua vida. Deus, faz isso, Pai, e realiza, Senhor, sonhos, realiza sonhos. Adolescentes que acham que não vão ter relacionamento, adolescentes que acham que não vão namorar, que não vão constituir família, meu Deus, realiza sonhos, muda a história, Senhor.
Tu és aquele que a tua palavra diz que nos dá os tesouros da escuridade, armazenados em lugares secretos, Senhor. Ah, Deus, abra o teu secreto para os teus filhos nessa noite e faz algo sobrenatural, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar em nome de Jesus.